Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Nesta história vamos conhecer uma esposa que descobre uma bomba dentro do seu relacionamento. Ela descobre que seu marido não era apenas um homem infiel, mas também trabalhava em uma plataforma de conteúdo adulto em segredo. Mas a mulher prometeu não deixar isso barato e vai fazer ele pagar por isso. Meu marido me traiu com várias mulheres, mas o pior segredo que ele guardava foi a gota d'água para o fim do nosso relacionamento e eu fiz ele pagar por isso. Olá! O meu nome é Guadalupe. Eu vivo no México, mas exatamente na capital do país, a cidade do México. Eu sou uma jovem bonita, de pele clara, cabelos negros e belos olhos azuis. A minha história aconteceu exatamente como vou contar agora. Eu estava em um relacionamento de 5 anos com um jovem chamado Javier. Ele era um rapaz alto e muito bonito, um jovem loiro, com um corpo musculoso, porte atlético e de olhos claros, amante de esportes como corrida, natação e adorava praticar musculação e também era um rapaz muito vaidoso. Ele adorava a sua própria imagem e a sua beleza. Eu e Javier estávamos muito felizes e parecíamos firmes na nossa decisão de subir ao altar. As nossas famílias pareciam contentes com a nossa felicidade. Os amigos de Javier e as minhas amigas desejavam os votos mais sinceros de felicidades a nós. Diante do sacerdote, nós fizemos os nossos votos e nós casamos, para a felicidade de todos os nossos convidados que estavam presentes. Testemunhando esse momento incrível para Javier e eu, nós fomos para nossa lua de mel, e consumando o nosso casamento, nós não tivemos filhos de início, pois Javier no início do nosso relacionamento disse que não queria ser pai, pois ele não tinha cabeça para lidar com crianças e uma criança só iria atrapalhar os seus planos. Eu, embora triste com a exigência inicial de Javier, aceitei, porque eu amava esse homem de forma sincera e verdadeira, e Javier, para me compensar por não ter filhos, me levava para passeios em restaurantes, passeava nos parques de diversões e procurava ser o marido mais devoto e amável possível comigo. Mas o que eu não imaginava era que meu marido era um baú fechado e nem tudo o que ele fazia, ele compartilhava comigo e estabelecia limites no nosso relacionamento. Eu acreditava que com o tempo, Javier iria mudar o seu pensamento e seria aberto a constituir uma família de forma natural e sem barreiras emocionais. Pelos 7 anos seguintes, nós vivemos bem entre nós. Javier trabalhava em uma empresa de empacotamentos e investia na sua aparência e para casa. Ele apenas dava o necessário e o que ele considerava o essencial para a casa, como pagar as contas, comprar comida e coisas necessárias. Eu deixei de trabalhar e me dediquei ao lar e infelizmente, por falta de tempo, eu comecei a me descuidar, não me arrumava e eu comecei a engordar, o que acabou fazendo Javier perder o interesse em mim, e com o tempo, eu notei que meu esposo estava cada vez mais distante e muito frio na relação. Ele não era mais aquele marido carinhoso e presente, e começou a chegar mais tarde em casa. Mas a coisa começou a ficar esquisita quando Javier começou a ficar sozinho no quarto durante horas e começava a colocar músicas no volume alto. Eu comecei a ouvir passos de dança dentro do quarto, e eu estranhando aquilo bati na porta e quando Javier abriu a porta, ele estava com uma cara séria e fria, e vendo a reação de Javier, eu perguntei de forma amável: Amor, por que esse volume da música tão alto? O que está acontecendo dentro do nosso quarto? E Javier com a cara furiosa, mas falando de forma séria sem partir para o escândalo me respondeu: Escute, Guadalupe. Você está atrapalhando a minha concentração e o meu exercício. Você não tem o que fazer não, Guadalupe? Vai arrumar a casa ou cuidar do jardim. Me deixa ter um momento a sós apenas meu. Está bem. E eu vendo que ele estava apenas com roupas íntimas perguntei: Amor, você está somente de cueca? Você não deveria estar com roupas de dança ou algo mais discreto? E Javier muito constrangido me respondeu: Escute, Guadalupe. Não fique questionando o que uso dentro do quarto. Eu estou na minha casa. Então, por favor, não invada o meu espaço pessoal. Procure alguma coisa útil, minha querida. E Javier fechou a porta do quarto e continuou os seus supostos exercícios que fazia no quarto. Eu procurei ficar na minha e não deixar o meu marido irritado, e à medida que o tempo passava, a distância entre Javier e eu aumentava, mas a surpresa mais incrível em um dia foi quando eu cheguei em casa, e Javier chegando tarde do trabalho, e o meu marido neste momento chamou-me e disse: Guadalupe, espero que com isso você possa se aquietar um pouco e assim me deixar tranquilo.
E Javier tirou um grande bolo de notas de dólares americanos, e ele deu esse dinheiro para mim e completou. Agora você pode ir ao banco e trocar esses dólares por moeda nacional. E espero que isso possa suprir as necessidades da casa. Minha querida. E impressionada com aquilo, eu perguntei, meu amor, como você conseguiu esse dinheiro? Ainda mais com o seu salário na empresa de empacotamentos que não é lá essas coisas. Eu fiquei impressionada. E nesse momento Javier inventou uma história em que ele ajudou um turista americano com um trabalho e ele recompensou. Eu não queria desconfiar de meu marido e decidi acreditar em sua história, embora uma centelha de desconfiança me assombre de vez em quando, e aquele dinheiro de fato ajudou nas despesas da casa, e Javier ficava um bom tempo no seu laptop e também seu celular. E com o passar do tempo, Javier ficou super protetor com o seu celular e o seu laptop e não me deixava acessar nada do que estava ali. Eu, como uma boa esposa, respeitava o espaço do meu marido e não queria ser vista como uma invasora de privacidade, mas eu nem imaginava que Javier esconde por trás daquela máscara de um marido e homem da casa, um outro lado misterioso e cheio de perguntas. Um mês após esse acontecido dos dólares que Javier deu para mim, ele chegou em casa do trabalho, e como uma esposa que queria zelar pelo seu marido, eu notei que meu marido evitava trocar de roupa na minha frente, e isso no início era normal para nós, mas sem alternativa, eu decidi vigiar o meu marido, e quando ele chegou da academia, e removeu o seu moletom esportivo e a camisa, eu me deparei com algo inusitado que eu nunca poderia imaginar. Eu vi que nas costas de Javier tinha uma grande tatuagem, e de uma cobra naja enorme, uma cobra egípcia. Ela estava viva e bem estampada nas costas do meu marido. Nesse momento eu entrei no quarto e quando Javier me viu entrar no quarto sem bater, ele ficou espantado e disse: O que é isso, Guadalupe? Você não deveria bater na porta antes de entrar assim deste jeito no quarto? E eu de maneira séria respondi: escute, Javier. Eu estou dentro da minha casa e não na casa dos outros. E desde quando você começou a fazer tatuagens no corpo? Pelo que sei, você nunca gostou disso. E Javier, transmitindo uma segurança, respondeu para mim: Escute, Guadalupe. A gente pode mudar de ideia de vez em quando? E isso é normal, o ser humano mudar de conceitos e se adaptar. Ainda mais que sou um rapaz jovem e muito bonito e tenho o direito de desfrutar da minha beleza. E nesse momento, com toda a coragem, eu respondi: escute, Javier. De um tempo para cá, você mudou da água para o vinho. Relacionamento distante. Horas trancado no quarto fazendo exercício só de roupa íntima. Isso está começando a me incomodar. E Javier, com um jogo de manipulação, disse para mim: Deixe disso, Guadalupe. Eu não te dei um dinheiro para você ficar quieta e me deixar tranquilo. Não se esqueça que essa casa é minha e somos casados em regimes de separação de bens. A única coisa que você tem aqui é apenas as roupas do corpo e alguns poucos móveis. Se você não está satisfeita comigo e com minhas regras, a gente pode se separar e cada um seguir o seu caminho e cada um de nós sermos felizes à sua maneira. E nesse momento, muito nervosa, eu implorei e disse: não, amor. Por favor. Eu te amo e não consigo imaginar a minha vida sem você. Perdoe-me, amor. E nesse momento Javier, com um sorriso malicioso, me respondeu: Está bem. Minha querida. Eu vou fingir que nada disso aconteceu. E para te mostrar que está tudo bem, vamos a uma pizzaria. E nesse momento Javier deu um abraço em mim e nos arrumamos e nós fomos jantar em uma pizzaria. Eu amava muito a Javier, e eu não queria deixar que nada destruísse a imagem de o amor da minha vida que eu pensava dele, mas tudo isso mudaria em um dia em que eu estava fazendo faxina na casa, mas foi no nosso quarto que eu vi algo muito intrigante, escondido em um fundo falso do guarda-roupa. Eu vi uma caixa que estava fechada com um cadeado. Eu fiquei muito intrigada com aquilo, embora curiosidade estivesse batendo na porta do meu coração, mas aquilo foi um estupim para eu começar a desconfiar das intenções do meu marido Javier. Eu decidi fingir que não sabia daquela caixa e a deixei no lugar. Eu deixei o tempo passar e esperei que Javier explicasse de livre e espontânea vontade o que tinha dentro daquela caixa de madeira trancada no cadeado. E quando Javier chegou do trabalho, ele percebeu que eu estava com uma cara desconfiada e de forma séria ele me perguntou: Escute, Guadalupe. Está tudo bem contigo? Tem alguma coisa te incomodando outra vez? E eu de maneira séria respondi: não é nada, Javier.
É somente o trabalho da casa e nada demais. E Javier, com aquela maneira fria, mas com certo sarcasmo e ironia, disse para mim: Sabe, amor, não sei se você se olhou no espelho ultimamente, mas você deveria ter notado que engordou e não é mais aquela bela mulher que conheci há quase 8 anos de casados. Você está muito balofa. Matrofa. Com um aspecto abatido e um olhar completamente sem brilho. Acho que ficar nessa casa não te fez bem nesses últimos anos. E nesse momento eu fiquei irritada com as palavras de Javier e retruquei: Escute, Javier. Não é fácil cuidar dessa casa e você nunca me ajuda. Só faz criticar e nunca me ajuda. Se eu tivesse tempo, eu iria para uma academia e poderia cuidar mais de mim se você me ajudasse de vez em quando. As coisas seriam muito melhores e mais fáceis. E nesse momento Javier retrucou de volta para mim: Me desculpe, querida, mas eu também trabalho e você sabe que faço o possível para não te deixar faltar nada e também permitir que as contas fiquem atrasadas e nem a comida na mesa faltar. Pensa nisso um pouco, Guadalupe. Embora eu amasse muito a Javier, mas as palavras de meu marido logo atrofiaram a minha vontade própria e eu me sentia incapaz, e a Javier desfrutava da sua vida, mas logo o destino faria as escamas cair dos meus olhos e fazer eu ver a verdade da maneira mais nua e crua. Em um dia que eu estava saindo de um supermercado e andando nas ruas da cidade do México, eu vi dentro de um carro Javier com uma mulher ruiva e muito bonita. Eu pensei que aquela moça era apenas talvez uma amiga de Javier, mas quando eu vi meu marido dar um beijo bem ousado na boca desta mulher, o meu mundo desmoronou. Neste momento eu decidi que não faria um escândalo, mas eu ficaria apenas agindo nas sombras e descobrir o que Javier estava fazendo da vida. Mesmo abalada com essa descoberta inusitada, eu iria até o fundo do poço para descobrir o que Javier escondia de mim. E quando Javier chegou em casa naquele mesmo dia, eu de forma disfarçada perguntei: Olá, meu amor. Como foi o seu dia e o que você fez? E Javier, vendo esse humor forçado em mim, respondeu: O mesmo de sempre, Guadalupe. Carregando caixas e ganhando nosso pão nosso de cada dia. A mesma rotina de sempre, Guadalupe. Agora eu vou tomar um banho e vou ficar um bom tempo no chuveiro e não quero que me incomode. Está bem, meu amor. E eu de forma séria respondi ao meu marido: Está bem, meu querido. Tenha um ótimo banho. E Javier foi para o nosso quarto, tirou sua roupa, colocou uma toalha e foi direto para o banheiro. Então, aproveitando que meu marido estava tomando o seu banho, eu decidi revirar as coisas de Javier. Eu não vi que o celular de Javier, no bolso da calça. Acontece que Javier tinha levado o celular para o banho e em breve, isso será esclarecido também, pois Javier usava o celular no banho por uma razão que eu vou esclarecer mais adiante. E eu vi no bolso menor da calça uma chave pequena, e eu vi que essa chave poderia ser a chave do cadeado daquela caixa, e então, sem fazer barulho, eu abri o guarda-roupa e, tirando o fundo falso, eu peguei a caixa. Por um momento eu pensei em recuar por estar violando a privacidade de Javier, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar com aquela dúvida. Agora que eu tinha chegado ali, eu não iria recuar. Eu abri a enorme caixa, e o que eu encontrei dentro da caixa me deixou espantada e completamente intrigada. Dentro dessa caixa tinha fetiches e roupas masculinas de sexy shop, eram cuecas curtas e outras coisas ousadas que não se pode citar. Esse era o segredo de Javier escondia dentro dessa caixa, e como eu tinha trancado a porta, eu tomei um grande susto quando eu ouvi batida na porta e nesse momento Javier disse: Amor, é você que está aí. Abra a porta que preciso entrar agora. E muito assustada, eu fechei aquela caixa e tranquei. Sem fazer movimentos bruscos, eu coloquei a caixa no fundo falso do guarda-roupa e coloquei as roupas em cima, enquanto Javier gritava na porta: Amor, abra essa porta. Eu necessito entrar para pegar um sabonete que está aqui no quarto. E nesse momento muito agitada eu respondi: Só um momento, amor. Eu já vou. Eu estava nervosa e mais que depressa, peguei a pequena chave do cadeado e coloquei de volta no pequeno bolso da calça de Javier, para que ele não suspeitasse. Javier começou a gritar para entrar e muito assustada, eu abri a porta e visivelmente irritado Javier retrucou para mim: Escute, Guadalupe. Por que você demorou tanto para abrir essa porta? Por acaso você estava se sentindo mal?
E muito nervosa, mas procurando disfarçar eu respondi, Javier. Meu amor. Eu estava fazendo coisas de mulher e me revisando no espelho. Eu estava sem roupa e isso é algo meu e nada mais. E nesse momento Javier, que estava apenas de toalha, um tanto desconfiado, respondeu. Escute, Guadalupe. Nós somos casados e não precisa dessas formalidades diante de mim. Meu amor. Vamos ficar tranquilos. E nesse momento disse para mim mesma no meu pensamento, até parece que você não tem segredos. Depois que te vi com sua amante essa tarde. Eu não tenho mais que compartilhar segredos meus contigo, seu infiel traidor. Eu precisei ter um jogo de cintura e ser bastante teatral. Fazer um escândalo e brigar poderia colocar tudo a perder. Eu decidi que iria destruir Javier, mas bem devagar, e eu precisei coletar evidências e conseguir provas. Agir por impulso e com raiva só iria colocar tudo a perder. Foi então que eu passei a seguir Javier sem ele saber. Eu usei vários disfarces para andar na rua e seguir meu marido sem ele perceber. Uma hora eu me vestia como empregada doméstica, outra hora como uma coletora de lixo, e eu até cheguei a me vestir de mendiga só para não deixar Javier suspeitar. E nessas escapadas, eu notei que Javier não tinha apenas aquela mulher ruiva que ele beijou, mas tinha outras mulheres, loiras, morenas, caucasianas e inclusive mulheres mais velhas. Então, com essas escapadas secretas, eu notei que Javier pelo visto não era apenas um marido infiel, mas um gigolô ou algo do tipo. Mas o que eu não imaginava era que o iceberg era bem mais embaixo e logo outros segredos iriam aparecer. Apesar de eu ter tirado várias fotos de Javier com suas amantes, mas eu sentia que tinha muita sujeira ainda por baixo desse tapete. Mas tudo isso iria se esclarecer quando eu fui até um cybercafé, dos poucos que ainda restava na cidade, e decidi fazer um acesso, quando eu vi em um dos computadores, uma mulher acessando um site de conteúdo muito suspeito. E eu vi uma foto de perfil nesse misterioso site que estava escrito como OnlyFans. Nessa foto de perfil, quem estava ali em uma pose extravagante e somente com um tampão nas partes abaixo, era nada menos que Javier, o meu marido. A usuária que ali estava me vendo olhando o conteúdo que ela acessava disse para mim: Moça, por acaso você gosta disso? Isso aqui é um site pessoal e pago. Você não deveria ver o que vejo. E nesse momento eu nervosa retruquei a usuária: me desculpe, moça. Eu estava apenas sendo curiosa. Eu posso apenas ver esse homem do perfil. Não é nada demais. A moça, por pena, ela me deixou ver o perfil, e de fato, o perfil no OnlyFans era nada menos que o de Javier, mas que estava usando um pseudônimo de Guilhermo Del Salto. Eu fiquei chocada, mas procurando não deixar a usuária desconfiada retruquei: de fato é um cara bem presença e muito ousado. Muito obrigada, jovem. Continue com o seu acesso. Eu estava chocada que meu marido Javier, além de um gigolô e um infiel, também estava trabalhando em segredo um site de conteúdo adulto com um nome falso. Isso acabou fazendo a minha humilhação de se tornar apenas um único sentido de propósito: se vingar de Javier e expor essa outra pessoa que ele escondia de todos, da família, dos amigos e tudo mais. Eu prometi fazer o meu melhor bolo com a melhor receita, e a cereja deste bolo seria a exposição de Javier para sua família e seus amigos. Eu saí do cybercafé e fui para casa, mas a partir dali, eu iria fazer Javier pagar por isso. E no laptop de Javier, eu tentei acessar esse site, até queria criar uma conta, mas logo eu percebi que era uma plataforma paga e com renovação de assinatura, então eu só tinha uma alternativa: aproveitar um descuido de Javier e descobrir a senha de acesso que Javier tinha no OnlyFans. Eu precisei ter muita paciência. Eu fingi ser uma boa esposa, enquanto Javier ficava com as amantes e conseguindo o dinheiro delas, mas eu não tinha alternativa senão ter que agir de maneira trapaceira, já que agir certo não estava dando certo. Foi quando eu decidi, com uma ajuda da internet, instalar uma câmera oculta no nosso quarto e observando de longe, eu vi Javier acessando o OnlyFans, e vendo a senha que ele estava digitando, eu anotei rapidamente, mas foi aí que eu pegaria algo ainda mais atrevido e ousado. Eu vi Javier ligando a câmera do laptop e ele começou a fazer uma dança e coreografias ousadas. Ele estava fazendo um stripteaser e tirando toda a roupa, mas a coisa mais ousada foi quando ele ficou sem roupa, e ficou exatamente como veio ao mundo, fazendo suas danças, coreografias extravagantes e passando a mão no seu corpo e se alisando. Eu finalmente descobri o segredo sujo de Javier. Por isso Javier conseguia dinheiro, ele se vendia para
o OnlyFans e trabalhava em segredo nessa plataforma. Eu queria destruir Javier da pior maneira possível, mas ao mesmo tempo eu pensava na família de Javier, os meus cunhados e meus sogros que eram pessoas maravilhosas, e não mereciam ter as suas vidas expostas dessa maneira, e meus sogros sempre foram muito bons comigo e sempre ansiavam por um neto, mas eles respeitavam a decisão de Javier que não queria ter filhos, e eles não queriam pressionar Javier, assim como seus 2 filhos, os irmãos de Javier que também me adoravam, mas eu iria falar a verdade para eles, e eles teriam o direito de saber, com a senha que eu tinha pego de Javier ao digitar, cuja senha não era nada menos que Geraldo, que nada mais era que o nome do cão de estimação que Javier ganhou quando era um menino, mas esse cão faleceu faz anos, então uma possível homenagem ao animal que Javier fez. Então, ao pedir emprestado o laptop de uma amiga sob o pretexto de fazer uma pesquisa relacionada ao trabalho, eu acessei o perfil e entrei. O que eu vi no perfil de Guilhermo deu salto, o pseudônimo que Javier usava nessa plataforma, foi muito estarrecedor para mim, fotos sensuais como veio ao mundo, danças ousadas e extravagante e a maioria das danças completamente sem roupa, e alguns vídeos filmados de relações sexuais com mulheres diferentes e divulgados na plataforma de forma secreta e totalmente fechado ao público. Foi então que eu baixei várias dessas fotos e vídeos divulgados e coloquei tudo em um pendrive. Então era por isso que Javier era frio, distante e completamente frio comigo. Eu já tinha vídeos e provas suficientes e iria expor Javier para sua família e para minha família também. Eu tinha poder suficiente nas mãos para arrasar com a vida de Javier. O desprezo de sua família já seria castigo suficiente, e por respeito aos meus sogros e cunhados, eu não iria expor Javier mundialmente, porque isso já seria humilhante demais para a família de Javier que não tinha culpa nenhuma dos pecados deste homem, mas tudo isso iria acontecer em um dia especial, em que eu reuni toda a minha família, e a família de Javier, e quando todos estavam reunidos na casa da minha mãe, ela muito intrigada me perguntou: Filha, o que você pretende com tudo isso? Espero que seja algo importante. E eu respondi para minha mãe de forma segura: Mãe, o que tenho para falar aqui é muito sério e todos vocês precisam saber de algo e vocês não vão gostar. Todos ficaram ali reunidos enquanto eu peguei um laptop emprestado da minha amiga e sem rodeios, eu disse: todos vocês saberão quem é o Javier e por que ele está tão frio e distante comigo. E eu abri o laptop e mostrei para minha família e a família de Javier, a outra pessoa que ele era em segredo. Guilhermo deu salto. Eu mostrei as fotos e vídeos de Javier e uma captura de tela do perfil de Javier no OnlyFans. Eu mostrei tudo, as fotos, os vídeos, tudo sem esconder nada. As famílias ficaram chocadas com aquelas imagens. Os pais de Javier foram os mais afetados e passaram mal ao ver aquelas imagens horríveis e o que o filho fazia em segredo. A minha mãe, muito espantada, retrucou: Minha filha, que homem sem vergonha! Lamento que você tenha que ter passado por tudo isso, mas esse Javier é um desavergonhado. E nesse momento minha sogra, muito nervosa, perguntou: Minha filha, quem mais sabe dessa história? Por favor, eu te imploro que não exponha a minha família dessa maneira. Eu vou morrer com o nome da minha família na lama. E eu retruquei amavelmente a minha sogra: Senhora, fique tranquila, minha sogra. Eu não faria algo cruel assim com a sua família. Pois vocês sempre foram bons comigo e nunca me fizeram mal nenhum. Mas também não acho justo vocês não saberem a verdade. Vejam o que o seu filho faz pelas minhas costas e pelas costas de vocês. E nesse momento o irmão de Javier me perguntou: Guilhermo deu salto? Esse é o apelido do meu irmão nessa plataforma de conteúdo adulto? Eu sinto muito, minha cunhada. E o que você vai fazer agora? Você vai se divorciar do meu irmão? Sei que qualquer decisão que você tomar, nós vamos ficar do seu lado. E eu respondi: escutem, meus sogros e cunhados. Eu nunca vou deixar de ter vocês na minha vida. Mas também não posso continuar com o Javier. Vou pedir o divórcio dele e não vou continuar com esse casamento. Eu não quero nada. Eu quero apenas me separar dele e seguir em frente. A confiança perdida uma vez não pode ser restabelecida. Eu acredito que vocês saberão como lidar com essa situação. E a minha sogra me retrucou: Está bem, minha filha. Eu respeito a sua decisão e pode deixar que nós vamos cuidar muito bem desse assunto. Javier não perde por esperar.
Agora ele vai saber o que é bom para a tosse. Vamos dar uma dura lição nele. E nesse momento minha irmã retrucou a mim que estava triste. Força, irmãzinha. Nós estamos aqui e vamos te apoiar. E a minha mãe completou. Filha, se você quiser voltar a morar com a gente, nós estaremos de portas abertas para te receber. E o meu pai também completou. Estaremos te esperando, filha. Qualquer decisão que você tomar, nós estaremos aqui. Eu fui para minha casa para ficar uma última vez, já que nós éramos casados em regime de separação de bens e tudo que tinha ali era de Javier. Eu fui apenas para pegar as minhas coisas. Eu peguei as minhas coisas e deixei a casa, mas antes de sair da casa, eu deixei um presente especial para Javier em cima da cama. Um presente muito especial que meu marido nunca mais iria esquecer. Javier neste momento estava em um hotel com uma de suas amantes e filmando a relação. Javier nem imagina que eu e as nossas famílias já tinha descoberto a sua vida secreta. Após terminar aquele caso, ele se arrumou e foi para casa. Logo Javier vai ver toda a sua empolgação se tornar uma grande avalanche de revelações que vai cair tudo de uma única vez em sua cabeça. Ele vai ter a sua colheita com juros e correções. No caminho, Javier comprou um presentinho para mim, acreditando que isso poderia amenizar o distanciamento entre ele e eu. Quando Javier chegou em casa, ele me chamou. Guadalupe. Meu amor. Eu já cheguei. Eu trouxe um presentinho para você, minha querida. Mas quando ele chegou, ele não ouviu nenhuma resposta e me procurou pela casa toda e não me encontrou em lugar nenhum. Ele acreditou que eu tinha saído e então Javier foi direto para o quarto. Ali seria revelada a grande surpresa que Javier nunca mais iria esquecer. Quando Javier entrou no quarto, como dito, eu não estava no quarto. Mas foi quando ele olhou para a cama que o seu olhar de empolgação iria se tornar em espanto e frustração. Na cama estava o meu anel de casamento, uma carta escrita por mim e também as fotos dele que tinha no OnlyFans. A ficha tinha caído ali e Javier viu que foi descoberto. Nesse momento o pânico e o nervosismo tomou conta de Javier, e então ele estava se contendo para não abrir a carta, mas a curiosidade falou mais alto e se enchendo de coragem. Ele rasgou o envelope e tirou a carta, e quando ele desdobrou a carta, ali estava escrito as seguintes palavras que eu dizia: Olá, meu querido esposo Javier. Ou seria melhor, Guilhermo deu salto? Até quando você iria continuar me enganando com essa vida dupla? Eu jamais poderia imaginar que você estava envolvido com esse tipo de coisa. Você tinha amantes? Era um gigolô e aproveitador. Além de ter uma vida secreta no OnlyFans. Eu pensava que você fosse um homem que me amasse e que com o tempo você iria mudar de ideia com relação a ter uma família e filhos. Agora entendi porque você não queria uma família. Você queria continuar com sua vida secreta até onde desse. Você me decepcionou por completo. Todo o amor e confiança que eu tinha depositado em você se perdeu. Minha família e a sua família já sabem a verdade. De início eu queria te expor para os seus amigos e para o seu trabalho e em toda a cidade. Eu não fiz isso em consideração aos meus sogros e aos meus cunhados que são ótimas pessoas e não mereciam ter a vida exposta dessa maneira. A verdade foi revelada e não há nada que se possa fazer. Agora você vai ter que lidar com os demônios que você mesmo criou. Valeu a pena toda essa beleza? Se convertendo em um marido infiel e trabalhando em segredo em uma plataforma de conteúdo adulto? De nenhuma maneira. Eu deixei essas fotos como forma de mostrar que seu jogo duplo foi revelado e o nosso anel de matrimônio como uma forma de demonstrar que o nosso casamento acabou aqui. Lamento pelos meus sogros e os meus cunhados que ficaram decepcionados com essa descoberta. Se quiser falar comigo, fale através do meu advogado. Eu já peguei as minhas roupas e as minhas coisas. Pode ficar com essa casa e não quero nada daqui. Pois esse lugar para mim se tornou um local amaldiçoado com o que você fazia aqui. Meu querido Javier. E esquecer você será o melhor. Não me busque e não me procure. Encare as consequências das suas atitudes e seja homem agora. Você é homem para ficar com várias mulheres e se expor do jeito que veio ao mundo em um site adulto. Então seja homem uma vez na vida e enfrente a sua colheita, Javier. O nosso casamento acabou aqui. Adeus, Javier. E que Deus te perdoe.
Javier ficou completamente arrasado e frustrado com as minhas palavras. O homem em pânico foi até o guarda-roupa e viu que eu tinha levado todas as minhas roupas e os poucos pertences que tinha. Não tinha absolutamente nada meu naquela casa. O homem estava triste e completamente sem chão. Ele acabou sentado no chão e começou a ficar pensativo com suas atitudes. Ele estava com uma certa tristeza por ver que sua vida secreta foi revelada. No outro dia, eu estava na casa dos meus pais e meus irmãos. Nós estávamos curtindo um momento em família e me dando apoio, e nesse momento alguém estava batendo a porta freneticamente e o meu irmão mais velho foi atender a porta, e quando ele abriu, uma surpresa, era Javier que estava na porta. Javier estava horrível, com marcas de tapas e um soco na cara. O meu irmão ficou horrorizado com aquela visão de seu ex-cunhado e disse a Javier: O que você faz aqui? Javier. Ou devo dizer Guilhermo Del Salto. Vai embora daqui agora. Nesse momento, Javier muito alterado disse ao meu irmão: Chame a Guadalupe agora. Eu quero falar com ela agora. Eu preciso ter uma conversa com ela agora. E nesse momento o meu irmão fechou a porta e pediu para Javier aguardar sua vez e o meu irmão disse para mim: Guadalupe. Minha irmãzinha. O Javier está na porta e quer falar contigo. Você vai falar com ele ou você quer que eu mande esse cara embora daqui? E nesse momento eu disse ao meu irmão: Fique tranquilo, irmão. Eu vou falar com ele. Mas caso ele tente alguma coisa, você pode intervir e chame o restante da nossa família para ajudar. Caso ele tente algo, vou encerrar esse assunto de uma vez por todas com Javier. E eu recebi Javier no escritório da casa dos meus pais, e quando eu vi Javier totalmente agredido com hematomas e uma marca de soco no rosto, eu perguntei de forma séria: Javier, o que aconteceu contigo e quem te fez isso e te deixou assim? E Javier muito indignado me respondeu: O meu pai fez isso comigo. Ele me deu uma surra. Graças a você. Eu não sei como você descobriu. Mas eu estava nisso pensando no nosso futuro e você estragou tudo. Você deveria ter esclarecido tudo comigo e não ter me exposto dessa maneira. Meus pais e os meus irmãos estão furiosos comigo. Como você viu? Você deveria ajudar a falar com eles e consertar tudo isso. E eu debochada respondi: Minha culpa, Javier. Você me trai e a culpa é minha? Como você pode ser assim, Javier? Dê graças a Deus por não ter te exposto para os seus amigos e o seu trabalho ou na cidade toda. Eu não sou vingativa. Apenas sou realista e justa. A minha família e a sua já sabem. Eu deveria te bater também. Mas vejo que o meu sogro já fez isso por mim. E em breve vou te mandar os papéis do divórcio e não quero mais te ver na minha vida. Fale comigo através do meu advogado. E te peço por gentileza que saia da casa dos meus pais. Senão, o meu pai e o meu irmão vão te arrebentar também. E Javier me retrucou: Eu queria planejar tudo de maneira diferente e iria te compensar. Iríamos ter muito dinheiro e quem sabe filhos. E você jogou tudo fora. Muito bem, minha querida. Eu não vou insistir. Adeus e boa sorte na sua nova vida. Javier saiu da casa muito alterado e frustrado. Javier foi para casa e repensou nos seus conceitos. A família de Javier estava furiosa e muito ressentida com a vergonha que estavam passando e não querendo seu filho por perto. Decidiram afastá-lo de suas vidas. Javier estava completamente triste e arrasado. Seus pais e seus irmãos o desprezavam e quase cortaram relações com ele. Temendo que o pior acontecesse, Javier decidiu deletar a sua conta do OnlyFans e não deixar que aquilo fosse exposto ainda mais e prejudicasse ainda mais a sua imagem. Embora ele já era ciente de que o estrago estava feito e não tinha mais como consertar. Eu me divorciei de Javier e não pedi nada, eu só queria ficar livre de qualquer vínculo com Javier. Os pais de Javier até quiseram oferecer a casa de Javier para mim como uma forma de compensação, mas eu gentilmente recusei a oferta, mas sem explicar as minhas razões, pois para mim, como dito, a casa de Javier era um local amaldiçoado e preguiado com a essência da vida dupla que Javier praticava ali, especialmente no nosso quarto de casal que para mim, era onde Javier preguiou coisas ruins que praticou ali com suas coreografias secretas e a sua vida dupla. A família de Javier expulsou seu filho da cidade do México e o mandaram para Guadalajara para morar com parentes da família de seu pai.
para ver se o filho ao menos tivesse alguma coisa que pudesse se salvar, mas Javier tinha uma única certeza: sua carreira secreta no OnlyFans já era, e isso iria assombrar ele pelo resto da vida. Embora alguns usuários possam ter salvo os seus vídeos e imagens, e Javier torcia para que isso não acontecesse. Quanto a mim, eu decidi iniciar uma terapia individual com a ajuda da minha família, para se recuperar dos danos da vida secreta de meu ex-marido. Após muito tempo, para poder me recuperar e voltar a confiar em um homem outra vez, eu preferi me concentrar na terapia, e algum tempo depois, eu conheci um bom homem que, diferente de Javier, ele era um homem de bom coração e fazia o possível para me se sentir feliz. A minha família estava feliz, e com 3 anos de namoro, eu e meu pretendente nos casamos na igreja, para a alegria da minha família. Inclusive a família de Javier foi convidada e desejou felicidades a mim. Para eles, eu sempre seria a sua nora. Enquanto a Javier, ele ficou em Guadalajara, procurou reconstruir a sua vida do zero, trabalhando na firma de empacotamento de Guadalajara. Javier decidiu não casar e nem se envolver com ninguém, pois mesmo divorciado, ele parecia sentir falta de mim, e sua vida libertina e o seu desejo de conseguir dinheiro fácil por meio do OnlyFans foi por água abaixo. Para Javier restava apenas seguir em frente e procurar viver com os fantasmas das suas escolhas pelo resto da vida. Em paralelo, eu e meu marido estamos em lua de mel. Alguns meses depois, eu descobri que estava grávida, o que alegrou o meu marido, que estava feliz em saber que seria pai. A minha família também estava feliz, e completando o tempo da gestação, eu dei à luz a uma linda menina, que eu dei o nome de Maria Inês, uma homenagem dupla para minhas avós, Maria, a mãe da minha mãe, e Inês, a mãe do meu pai. Meus ex-sogros e meus ex-cunhados me visitavam e se davam bem com o meu marido, eles procuram manter a paz. Já Javier, restava apenas o distanciamento. Seus pais e seus irmãos trocavam cartas, ligações telefônicas e mensagens com Javier. Essa era a única conexão de família que eles tinham, e em uma dessas mensagens, a mãe de Javier deixou escapar que eu tinha casado com outro homem e eu tinha uma filha. Isso deixou Javier muito triste e completamente sem chão, pois ele acreditava que com o tempo, ele ainda poderia se reconciliar comigo, já que todas as suas amantes o deixaram depois que ele deixou o OnlyFans. E Javier decidiu viver a vida de maneira simples e trabalhando normalmente, acreditando que poderia obter a redenção com sua família um dia, e encontrar um novo propósito de vida. Lamentava o fim de seu casamento comigo, e sozinho, Javier lamentava o tempo perdido e o leite derramado. Moral da história: a verdade nunca fica enterrada por muito tempo, a traição destrói, mas segredos envolvendo traição destroem mais ainda. Nunca queira as coisas da maneira mais fácil, pois a vida e o destino são trapaceiros quando necessário, principalmente quando expõe a verdade sobre uma pessoa sem dor e piedade. A vida e o destino não brincam quando decidem revelar a verdade. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Deixe sua opinião